Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Deus é bom, meu querido. E esta noite é noite de surpresa. Não tem como, quando você vem para a casa do Senhor, quando você vem para cultuar, não tem como o Senhor não te visitar com uma surpresa. O nosso Deus é Deus de surpresa. Amém? Amém. Evangelho de São Lucas, todos encontraram? Amém. Amém. Capítulo 15 e o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, repita comigo, caindo em si. Caindo em si. Ele disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a todos que estão nos visitando pela primeira, pela segunda vez. Sejam bem-vindos. Volte novamente. Volte até Jesus voltar. Amém? Deus é bom, meu querido. Nós estamos aqui nesta noite, nós estamos no culto, celebrando a morte, anunciando a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Veja bem, o nosso Redentor vive. Você não serve a um Deus morto, você não serve a um Deus pendurado na parede, você serve a um Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e a Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim. Esse é o nosso Deus. Amém? Jó, bem antes, meu querido, no tempo da graça, ele usado pelo Espírito Santo, ele podia dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E você também precisa de ter essa convicção. O seu Redentor vive. Amém? E do modo como ele subiu, nós haveremos de ver ele voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são
que falar nesta noite. Fui conduzida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele fala, ele revela, ele mostra, ele nos guia em toda a verdade. Essa é a função do Espírito Santo, meu querido. Jesus diz assim: olha, eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um Consolador, eu vou enviar Paracletos, que significa um igualzinho a mim. Aleluia. E este vai estar com vocês todos os dias. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Então o Espírito do Senhor me conduziu para esse trecho, e a palavra que mais me chamou a atenção foi esta palavra: caindo em si. Amém? Veja bem, meu querido, este foi um marco divisor na vida de um jovem, de um filho mais novo, de um homem rico, de um fazendeiro. Certa vez ele chega para o seu pai e diz: pai, eu quero o que é meu, eu quero a minha parte na herança, eu vou embora. Veja bem que quando Jesus conta essa parábola, Jesus sempre fala, meu querido, uma parábola para ilustrar uma verdade, para falar de algo espiritual, para nos ensinar, para nos abençoar, para abrir os nossos olhos. Jesus gostava muito de falar por meio de parábola. Glória a Deus. E este pai aqui nada mais representa o nosso Pai Celestial. Ele, este Senhor, que tinha 2 filhos, representa aqui 2 grupos de crente. Mas eu quero ficar com o primeiro grupo nesta noite, que é o filho mais novo. O filho mais novo, que nasceu ali na casa do pai, viveu em toda a mordomia, tendo todo o conforto, tendo livre-arbítrio para ir e para vir, para agir na casa do pai, mas simplesmente um dia ele cansa. E ele chega para o seu pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte na herança, eu quero ir embora. Meu amado, eu quero te dizer nesta noite: nunca queira sair da casa do pai. Nunca queira experimentar o que está lá fora, o que está no mundo. Porque este jovem, ele teve essa curiosidade, ele teve essa vontade, ele se achou autossuficiente, ele cansou de viver na casa do pai e pediu a sua herança. Interessante que nessa época, principalmente no mundo ocidental, era algo gravíssimo alguém pedir a herança, que geralmente herança a gente recebe depois da morte dos nossos pais. Mas este jovem é como se ele dissesse para o seu pai: pai, já que o senhor não morre, estou esperando e nada acontece, e eu quero conhecer o mundo, eu quero aproveitar a vida, eu quero ir lá para fora, por favor, me dê a minha parte da herança. Meu amado, e este pai, imediatamente, ele não questionou, simplesmente ele deu a parte daquele jovem. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu conheço. O Deus que trabalha com livre-arbítrio. O Deus que respeita as suas decisões. O Deus que respeita as suas escolhas. Nós falamos hoje na escola bíblica dominical. Nós somos livres, nós temos liberdade, mas jamais deveríamos usar da nossa liberdade para dar ocasião à nossa carne. Porque tudo aquilo que nós plantarmos, nós haveremos de colher. Existe a lei da semeadura. Existe a lei da semeadura. Deus nos dá livre-arbítrio, mas o próprio Senhor diz que nem todas as coisas nos convêm. Nós que somos cristãos, temos o Espírito Santo, temos discernimento. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo fala com você: não vá, não faça isso, espere mais um pouco. Mas nós estamos ansiosos, né? Nós sempre queremos e avançamos e vamos, e muitas vezes até sem buscar a direção do Senhor, porque o Espírito Santo fala. Não faça nada sem buscar a direção do Senhor. E então este jovem, ele não respeitou o seu pai, não teve nenhum respeito para com seu pai, não honrou
somos inteligentes quando obedecemos ao nosso Deus. Mas este jovem, ele não honrou o seu pai. Ele pegou o que era seu e ele foi. Ele sentiu-se autossuficiente. E quantas vezes nós vemos crentes tomando a mesma atitude? Ele não fala, ele não toma atitude de uma forma verbal, mas ele simplesmente afasta da casa do pai. E eu quero te dizer que é na casa do pai que há fartura. Glória a Deus. É na casa do pai que há alimento. Amém. É na casa do pai que há proteção. É na casa do pai que há prosperidade. Glória a Deus. Não tente sair da casa do pai, meu querido, porque se com Deus, muitas vezes, passamos por momentos difíceis, nem queira pensar o que é uma vida sem Deus. O que é uma vida aí fora, meu querido? Nós somos do Senhor, nós somos filhos. Deus nos respeita como filhos. E se nós agimos de uma forma errada, nós haveremos de sofrer as consequências. Não é Deus que vai te cobrar, mas as suas consequências, as nossas consequências é que irão trazer prejuízo para a nossa vida, de uma escolha mal feita, de uma decisão tomada de contrária à palavra do Senhor. É na casa do pai onde está a tua bênção. Mas aquele jovem, ele saiu da casa do pai. Ele pegou o seu dinheiro, ele pegou a sua herança e foi embora. E gastou esse dinheiro, gastou todos os seus bens de uma forma dissoluta. E chegou uma hora que o dinheiro acabou. O dinheiro sempre acaba. Meu querido, se você quer ver a prosperidade do Senhor na sua vida, é na casa do pai. É na presença do Senhor. É sendo fiel a Deus. É sendo fiel ao Senhor, meu querido. Mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor diz: eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Ser firme, ser forte na minha presença. É isso que o Senhor tem para você. E esse rapaz perdeu toda a sua fortuna, e aonde ele estava, veio uma grande fome sobre aquele país, e ele não tinha casa, ele não tinha dinheiro, ele não tinha mais nada. E o que ele foi fazer então? Não encontrou emprego, ele achou um jeito de trabalhar numa fazenda para ser empregados de porcos, para ser empregado de porcos. Você sabia que quando Jesus contou isso aqui, nós podemos até pensar no nosso mundo ocidental, mas o que tem que ser empregado de porcos, né? Mas no mundo oriental tem muito. O judeu, meu querido, abomina a profissão, a criação de porcos. O judeu não come carne de porco. O judeu abomina, ele acha a profissão mais degradante, vergonhosa, humilhante, é tomar conta de porcos. O que Jesus está querendo dizer com esta parábola? Cuidado, não saia da presença do Pai, porque você irá para um estado vergonhoso, humilhante, deprimente. É isso que acontece quando um filho sai da casa do pão, sai da casa do pai. E este jovem foi cuidar de porcos. Meu amado, e lá no chiqueiro, quando nós saímos da presença do Pai, quantos crentes corriam bem? Quantos crentes estavam vivendo prosperamente na presença do Senhor, mas abandonaram a casa do Pai? E com o passar dos anos, caíram na vergonha, caíram na humilhação, perderam tudo aquilo que nós acabamos de cantar a respeito das promessas de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes as promessas de Deus não acontecem sobre a nossa vida, a culpa não é de Deus, o Senhor já nos abençoou, a culpa está em nós, no modo que estamos vivendo. E aquele jovem ali, cuidando dos porcos, meu querido, eu quero te dizer que você é filho, e Deus não tem essa profissão para você. Deus não tem uma profissão que venha te humilhar. Deus não tem, meu querido, aquilo que vem te colocar numa vergonha, porque você é filho, e como filho, o Senhor te
o pai. Mas aquele jovem, ele descuidou da sua vida. Ele deu oportunidade à sua carne. Aquele jovem que tinha tudo para ser bem sucedido, que tinha tudo para ter uma vida, meu querido, repleta de felicidade, de alegria. Mas ele deixou que pequenas coisas entrassem na sua vida e destruísse o que ele tinha de melhor, que era a sua vida na presença do Pai. Você sabia que nós, como crentes em Cristo, nós precisamos de ter muito cuidado com as raposinhas que estão ao nosso derredor? As raposinhas representam pecados que muitas vezes nós olhamos assim e pensamos, não tem nada a ver. O que isso tem? É um pecadinho. Eu vejo assim muito crente falando, classificando o pecado. Mas quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia não classifica pecado. Para Deus não existe pecado pequeno, nem médio, nem grande. Pecado é pecado. E as raposinhas, a palavra do Senhor diz, quando elas vêm para atacar uma vinha, elas vêm justamente quando aquela vinha está dando a sua flor, está florescendo. Ela vem para destruir, para impedir que aquela vinha dê o seu fruto. Em nome de Jesus, você que está florescendo na sua vida cristã, você que está avançando, você que está crescendo, cuidado com as raposinhas. Elas são ligeiras, elas são espertas, elas estão sempre atentas. E o pior de tudo, meu querido, que as raposinhas são animais que se adaptam em qualquer lugar, desde que elas encontram alimento. Não alimente as raposinhas na sua vida. Não brinque com o pecado, adolescente e jovem. Não brinque com o pecado. Muitas vezes pensa, é um pecadinho, é algo insignificante, mas não é. Não é. E as raposinhas, elas são orelhudas. Cuidado. Eu gosto sempre de dizer que só há fofoca na igreja porque existem os orelhudos. Só há fofoca na igreja porque existem os orelhudos. Aleluia. As raposinhas, elas adaptam em qualquer lugar, desde que elas encontrem alimentos. E quem dá alimento para as raposinhas somos nós. Com as fofocas, com a nossa incredulidade, com dúvida, vivendo uma vida que não está de acordo com o Evangelho, enquanto Deus tem o melhor para a tua vida. Meu querido, Deus tem o melhor para a tua vida. Você nunca vai poder reclamar do Senhor. Oh Senhor, mas por que eu não venci? Por que eu não fui mais do que vencedor? O Senhor vai olhar, meu filho, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, eu te fiz naquele momento mais do que vencedor. Eu não poupei o meu único filho. Eu não poupei. Antes eu entreguei por você, para que nele você pudesse ter todas as coisas. Glória a Deus. Tudo que você precisa, meu querido, você encontra em Jesus. Você encontra em Jesus. A função do Senhor é entregar o seu único filho para que nós tivéssemos vida eterna. E essa vida eterna é um pacote. E dentro desse pacote vem todas as sortes de bênçãos que nós necessitamos para ter uma vida de triunfo aqui neste mundo. Cuidado com as raposinhas. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o pecado está à nossa porta, mas cabe a nós dominá-lo. Muitas vezes o crente joga a culpa do seu erro, do seu pecado, do seu fracasso no diabo. E o diabo já está dizendo assim, ó, pelo amor de Deus, me deixa em paz, crentes. Eu não tenho culpa. Isso aí é obra da sua carne, isso é obra da sua má administração. Eu não tenho culpa com isso aí. Quando o crente abre a boca, o diabo já pula de lado. Isso não é comigo. Então nós precisamos de abrir os nossos olhos. O pecado está à nossa porta. E a Bíblia diz que ele espreita-nos. Aleluia. Acho tremendo esse verbo espreitar. Um dos significados desse verbo é espionar. O pecado está ali, nos espionando 24 horas por dia. Ele está esperando apenas uma brecha para entrar na sua vida e fazer
decisão e saísse, primeiramente, ele caiu em si. Ele caiu em si. Como é importante o crente parar para pensar. Vocês já observaram que as pessoas de hoje têm dificuldade para pensar? As pessoas de hoje têm dificuldade para meditar? Elas falam muito, elas fazem muito, elas procuram cada vez mais estar envolvidas com as coisas que andam acontecendo, mas elas não têm aquela disciplina de sentar, ficar quietas e pensar. Crente pensa. Amém. Crente pensa. E aquele homem começa a pensar, e ele cai em si. E foi no momento que ele caiu em si, meu querido, ele estava dentro de um chiqueiro de porcos. Ele estava no meio da lama. Ele estava desejoso de comer alfarrobas, comidas de porcos. Tamanho foi que ele desceu. E eu quero te dizer, não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer nesta noite, basta você cair em si. Meu querido, caia em si. Aleluia. Volta para a realidade. Muitas vezes as pessoas colocam uma máscara, vivem representando aquilo que elas não são. Mas em nome de Jesus, jogue toda a máscara da sua vida no chão. Assuma quem você é diante do Senhor. Fala com teu Deus, Ele é Pai. Diz: Senhor, Pai, eu pequei, eu errei. Foi necessário primeiramente que aquele jovem caísse em si. Quando ele caiu em si, foi então que ele levantou e voltou para o seu pai. Deus é Pai. Deus é Pai, meu querido. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros e decidimos voltar para o Senhor, Deus está de braços abertos para nos receber e nos abençoar. Amém, aleluia. E aquele filho, ele volta para o seu pai, mas ele volta, meu querido, com espírito de escravo. Porque ele diz consigo mesmo: ah, eu vou voltar, porque os servos, os empregados do meu pai, lá eles têm fartura, e eu estou aqui cuidando de porcos e passando fome. E eu quero dizer, Deus não tem um chiqueiro de porco para você. Deus não tem lama para a sua vida. Deus não tem alfarrobas para a tua vida. Meu querido, o que Deus tem, Jesus retrata na figura desse pai. E aquele pai está olhando longe. É assim que Deus vê quando o filho sai da sua presença. De longe ele avista o seu filho. E aquele filho, ele vem numa atitude de escravo, com roupas de escravo, pés no chão, porque escravos nessa época não usavam calçados. E ele vem como um escravo. Mas o pai, quando o avista, o pai não o vê como escravo, o pai o vê como filho. Glória a Deus. E o pai não espera que ele chegue até a sua presença. O pai sai correndo. O pai sai correndo. O pai sai correndo. A vitória do filho. E quando ele chega ali, ele choca no pescoço do seu filho. E ele começa a beijar, beijar, beijar. Este verbo no grego é um verbo de uma ação contínua. Glória a Ele Deus. não parava de abraçar e beijar o seu filho. E o filho começa a dar satisfação. Pai, eu peguei contra o céu, eu peguei contra ti. Mas o pai nem ouve. O pai não quer ouvir isso não, porque o pai ama o filho. Deus te ama, meu querido. Glória a Deus. Deus te ama. Você tem que acreditar no amor de Deus. Você tem que acreditar que o amor de Deus é poderoso para tirar você dessa situação e fazer você triunfar. Glória a Deus. E ele então, o filho começa a explicar, e ele já grita para os empregados dele. Aleluia! Glória a Deus! Ele diz então para os seus empregados: andem depressa, traga roupas novas. O filho veio, maltrapilho, roupas rasgadas, sujas. Mas o pai não tem isso para o filho. O pai diz: traga roupas novas, roupas reais, roupas limpas,
há uma festa, meu querido. Oh, O aleluia. nosso Deus é Deus de festa. Amém. O nosso Deus é Deus de alegria. Que toda tristeza do teu coração desapareça nesta noite. Porque Deus não tem tristeza para o teu coração. Não diga, meu querido, ai, quem sou eu? Ah, pastor, eu não consigo sair dessa situação. Você consegue porque você é filho, porque você é filha. E Deus, nesta noite, meu querido, Ele está te vestindo com vestes novas, com vestes limpas, com vestes reais. Amém, aleluia. E Ele coloca no teu dedo um anel. Acho tremendo. Quando Jesus Cristo, ali junto com os apóstolos, Jesus passa para os apóstolos, exousia, que no grego quer dizer autoridade. Jesus fala: vocês podem sair, vocês vão ter autoridade, vocês vão ter autoridade para vencer, para expulsar demônios, para curar enfermos. Vocês vão ter autoridade, porque eu estou passando para vocês exousia, que é dunamis, dinamite. Glória a Deus. É isso que Deus tem para você. Não abre a tua boca para contar a derrota, porque você não é um derrotado. O diabo que foi derrotado, meu querido. E o lugar do diabo, a Bíblia diz que é debaixo dos nossos pés. É debaixo dos nossos pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo, creia que Deus é Pai. E como Pai, Ele está aqui para dizer: filho, filha, a sua vida está mudando. É verdade. Eu estou no controle. Eu não vou deixar, que eu disse hoje na EBD, o Senhor não tem filho mendigo. O Senhor não tem filho debaixo da ponte, não. Debaixo de viaduto. O Senhor não tem filho morando debaixo de uma árvore. Porque o salmista, ele diz: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu jamais vi o justo mendigar o pão. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus, meu querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nesta noite, Ele coloca, Ele te dá autoridade para você vencer essa situação. O Senhor não está pedindo para você olhar para o tamanho do seu problema. O Senhor só requer fé. O Senhor só requer fé. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ah, pastora, mas isso é impossível. Então esse aí é negócio de Deus. Deixa nas mãos do Senhor. Deixa nas mãos do Senhor. Mas cuidado, meu querido, com a incredulidade. Cuidado com a dúvida. Cuidado com o medo. São raposinhas que destroem a nossa vinha. No momento de você dar fruto, as raposinhas vêm e destroem e matam. Mas em nome de Jesus, você vai sair daqui com o teu coração cheio de fé. Cheio de fé. Deixa a fé, meu querido, agir no teu coração nesta noite. Fala: Pai, eu sou filho. Eu sou filho. Eu sei que eu errei. Eu pequei. Oh, Deus querido. Mas nessa noite eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Deus, aquele pai, quando ele viu o filho chegando, ele foi ao encontro do filho. Ele não foi como um vingador. Ele não foi como um disciplinador. Ele não foi como um justiceiro. Ele foi como um pai. E é isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Aleluia. Ele quer te tomar nos braços. Ele quer te abraçar. Feche os teus olhos. Sinta-se o amor de Deus. Muitas vezes já estamos preocupados com tantas coisas e esquecemos que